Minutos. A partir de agora, aqui no Sinal Aberto, nós vamos conversar ao vivo com o secretário estadual de Cultura, Marcelo Carneiro, para falar sobre a 23ª edição do FICA, o Festival de Cinema Ambiental. Bom dia, secretário. Muito obrigada pelo contato conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia a todos os que estão ouvindo, os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês do Sistema Sagres. Secretário, o objetivo aí do FICA, né, debater a situação atual da humanidade, para onde vamos caminhar neste momento pós-pandemia e qual é a programação do FICA, dessa 23ª edição do festival que acontece na cidade de Goiás. A programação ela é extensa, ela é robusta e ela é profunda e além de alegre, porque tem as atividades artísticas que são inúmeras e muitas, serão 13 dias de programação, onde nessa primeira semana, que inicia amanhã, dia 14, com a abertura, e já atividades pela manhã, que é o credenciamento, o Cine Goiás itinerante, que é um cinema móvel que passará por diversas escolas, povoados, distritos e cidades vizinhas, e com a abertura à noite. A partir daí, o público, no momento que discorre dentro da programação, vai encontrar coisas muito preciosas, não só esses grandes eventos que chamam a atenção do geral. Então, nós temos oficinas, palestras, mesas redondas, apresentações culturais, sarau, debate sobre o meio ambiente, números deles, sobre ecoturismo, cursos, a UEG envolvida nisso com o seu know-how tecnológico, científico, educacional, a SEMAD, uma parceira também em ações ambientais. Então, o que eu digo é que para as pessoas que puderem participar e tiverem essa oportunidade, vão encontrar coisas e ações ali muito interessantes e que a cidade de Goiás vai ser uma grande festa nesses 13 dias. Secretário, o festival é realizado sempre na cidade de Goiás, que nessa última semana, né, publicou um decreto retomando a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial por conta da Covid-19. Quais são as ações, né, e juntamente aí, eu acredito, com a Secretaria Estadual de Saúde, estão sendo pensadas, né, para essa questão de preocupar para não haver um aumento dos casos de Covid por conta da realização do festival na cidade? O próprio decreto do município, né, que a prefeitura assinou dia 20 de maio, ele já é o norte orientador para a população, porque mesmo com uma pandemia controlada, com a maior parte da população já vacinada, né, só que há essa preocupação em ambientes fechados se colocar obrigatoriamente a máscara, e em ambientes abertos é facultativo essa utilização. Então, nós teremos lá também uma tenda da saúde durante o evento, e o que nós pedimos para a população em geral e para os visitantes é que eles sigam à risca essas orientações, esse decreto, e aproveite o festival com essa consciência. E também os eventos vão ter limitação de público, né, para não estar lotados. Então, são essas precauções que nós temos. E também, com a volta do festival e já com a experiência da procissão do Fogaréu, que foi realizada há mais de um mês na cidade de Goiás, nós percebemos o anseio do público estar novamente presente a esses eventos. Foram 2 anos de dor, de sofrimento, né? Então, agora nós temos a oportunidade ainda mais do FICA, uma programação tão intensa para que a população ela aproveite mais com consciência, tá certo? Secretário, bom dia, obrigado aqui novamente por nos atender. Agora a gente falando sobre o FICA 2022, esta atividade importante, já tradicional na cidade de Goiás. Todo mundo já se acostumou aí ao longo dos anos com esta atividade tão importante. E o que a gente pode destacar, secretário, além desse cenário,
ressaltava na resposta anterior, a Jéssica, mas o que a gente pode pensar em termos programáticos, de novidade do FICA 2022 em relação com as edições anteriores? Olha, Samuel, bom dia. Nós podemos dar alguns destaques aqui para que oriente. Um desses destaques são as mostras de cinema, que são... Elas compõem das principais ações do FICA, são 4 mostras competitivas. A mostra principal, a José Petrilho, a mostra Washington Novaes, que são filmes de temáticas especificamente ambientais, a mostra de cinema goiano, né, que o próprio nome diz que é para produções de todo o estado, e uma mostra específica para realizadores da cidade de Goiás. Então, nós temos essa mostra com premiação que vai chegar a R$352 mil, e dentro disso, que um dos pontos principais do FICA é olhar para os realizadores goianos através dessas ações específicas e também esse intercâmbio com os convidados. Foram 474 inscrições que nós tivemos nessa edição do FICA, com mais de 20 países, né, se inscrevendo, 25 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Então, se percebe a grandeza do FICA e a resposta que nós tivemos positiva para esse evento. E nós temos uma sessão especial de um filme que é de uma produção paraguaia, da diretora Paz Ensina, que esse filme ele foi produzido em 2022, ele venceu o Festival de Roterdã e estará no FICA, como para a gente é algo que é muito especial. E também nós temos convidados muito importantes dentro desse conjunto, o Vicente Carelli, um antropólogo que tem um filme Adeus Capitão, milita junto há muitos anos com o povo indígena. Nós temos o Krenak também, vai ser um encontro entre os dois no final do FICA. Nós temos uma tenda multiétnica que começará na próxima semana no Largo do Chafariz, onde terá encontros de etnias diferentes e com uma programação que é muito intensa. Então, assim, e quando você vai pensando a programação especificamente, você vai encontrando eventos no convento da cidade, o tour para a imprensa e para realizadores, que será realizado ali durante o festival. Então, são várias atividades e ações que a gente pede a atenção das pessoas para que elas participem, porque foram feitas com muito trabalho da equipe, muito carinho, os parceiros envolvidos. Então, a gente está animado com esse festival, esses dias todos. E o que a gente pode pensar, secretário, no fomento para o setor de audiovisual aqui no Estado? À medida em que a gente tem aí a exibição com filmes locais, o que isso pode significar para esse ano, de uma forma mais imediata, nessa produção da cadeia de audiovisual aqui no Estado, mas também pensando para os próximos anos, o que pode significar essa retomada? No ano passado tivemos o festival, mas ainda por conta da pandemia, num formato mais restrito, mas esse ano com essa ampliação, o que isso pode significar na sua avaliação? O próprio nome de retomada, né? Porque a gente já coloca em pauta novamente a produção audiovisual importante que se tornou nesses últimos anos, nessa última década, né? Com o fomento do próprio FICA e também com os mecanismos que vêm sendo construídos e trabalhados. Nós vemos que é uma retomada porque há uma ação específica e pensada para os realizadores locais. Dentro dessas mostras específicas, Goiânia e Cidade de Goiás, e também com as premiações. As premiações para a Mostra Goiana são R$107 mil. Então, a gente vê que o objetivo para atingir para os goianos está sendo feito, bem como o objetivo de discutir o
o meio ambiente. E na sequência, a gente percebe que o audiovisual, que vem crescendo no Brasil com investimentos específicos, a gente tem uma outra esperança aí, que é a operacionalização da lei Paulo Gustavo, que de 129 milhões que podem vir para Goiás ainda esse ano, 60% desse valor é para o audiovisual. Então, a gente está numa retomada, Samuel, e acredito que agora amplia-se a visão bem melhor para atividades artísticas, incluindo a do audiovisual, que nesse momento ela está em voga, ela está em pauta, né? Para que a gente cresça e possa voltar a um ambiente normal e com muito trabalho. Ainda aprofundando, secretário, nessa linha, esse impacto aí na retomada, e aí que impacto que pode ter quando a gente pensa também na produção externa, de certa forma, né? Aqueles que vão participar do festival, de que forma que isso pode ser revestido em benefício aqui para o Estado, a realização de um festival como esse, o debate sobre a própria pauta ambiental, né, do FICA, e também a própria divulgação, né, da cidade de Goiás. Como é que a Secult tem avaliado isso, dos possíveis benefícios que a realização do festival pode trazer para a cidade de Goiás, consequentemente, também aqui para o nosso estado? É a vitrine, né? Porque o FICA, ele joga o estado de Goiás para o Brasil e para o mundo. Então, a partir do momento que a comunicação vem trabalhando e começa a trabalhar com mais intensidade, cada uma dessas ações, ela vai reverberar para fora e, como consequência, existe um retorno que vai sendo conquistado ou vai chegando de acordo com cada ação específica. Então, para os realizadores que estarão presentes, os goianos que estarão presentes no intercâmbio com os convidados de fora e com outras produções importantes, né, internacionais e nacionais, a gente acredita que o retorno ali ele é certeiro e que muitos vão colher. E, secretário, pensando na pauta programática do FICA, em alguns anos, me lembrei antes da pandemia, claro, o FICA tem aí toda a sua programação, mas me lembro muito bem que foi tomando eu não me lembro agora o ano exato, se foi 18, se foi 17, 18, enfim, mas nos últimos anos aí a gente teve um debate muito intenso em relação ao uso da água. Para esse ano, que debates que, na sua avaliação, a gente pode ter, pensando nessa pauta mais programática do FICA, e aí que pode ser levado aqui, pode ser tratado não aqui a nível estadual apenas, mas também levando uma mensagem mundo afora a respeito dos bens ambientais? Sim, a gente tem debate específico a respeito da água, obviamente que é da importância e também como estamos hoje e que futuro que nós queremos, né? Então, essa pauta ela é principal junto com a mostra de cinema, porque a mostra de cinema também ela tem o seu cunho ambiental e os convidados em geral, esses convidados que eu falei, são líderes indígenas, convidados que vêm são antropólogos ou filósofos, essas pessoas que estão a UEG e a SEMAD. A UEG tem todo um corpo técnico ali específico que compõe a grande pauta de meio ambiente e ecoturismo. Então, a água, a gente, além de discutir a respeito do tema, da importância dela para chegar à população, do que fazer, do que nós temos ou como nós temos que nos comportar, é tema para o debate nessas 2 semanas. Secretário, quando o senhor assumiu, mudando um pouquinho aqui de assunto, aproveitando a oportunidade, quando o senhor assumiu, e aí o senhor até dizia para a gente, né, aqui na Sagres, foi logo na semana, Samuel, eu tomei posse há poucos dias, se eu não me engano, tinha sido um dia depois, né, que o senhor tomou posse, que o senhor falou aqui com a gente. E aí o senhor dizia, olha, ainda estou tomando pé da secretaria a respeito daquilo que a gente pretende desenvolver. Passado, então, o período, secretário, o que foi possível tomar pé aí na pasta de cultura
e aquilo que o senhor pretende realizar do ponto de vista programático aí nesta pasta? Já são 3 semanas e a impressão é que é um tempo muito maior, porque a Secretaria ela já vem desenvolvendo os seus programas e as suas ações com muita intensidade. Então, eu tomei pé da situação e venho conhecendo com mais profundidade cada uma delas ao longo do tempo, mas já conheço ela como um todo. Nós temos aí a parte de patrimônio, onde o governo do estado de Goiás vai investir quase que 33 milhões de reais, sendo que esse ano é a metade desse recurso, já com restauro de 3 igrejas e alguns centros culturais, como o próprio Marieta Teles, esse prédio que nós estamos aqui agora, o próprio Teatro Goiânia, o Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, que já fez uma reforma inicial provisória e agora vai partir para a reforma definitiva com 6 milhões de reais. Então, esse é um ponto, que é a pauta de patrimônio. Nós temos também os mecanismos, né? O Instrumento Goiás, o FAC e as leis federais, que está no nosso radar como também uma prioridade, como algo que é essencial para o desenvolvimento da política cultural dos fazedores e trabalhadores do estado de Goiás. Nós temos ações aí que são as cavalhadas, que nesse mês de junho, das 12 cidades que o governo estadual está apoiando essas cavalhadas, 8 serão realizadas nesse mês de junho. Nós temos o Canto da Primavera, o Canto Kids, que vai ser esse mês, nós temos o Tempo. Então, assim, as ações elas são inúmeras, Samuel, e o investimento ele é muito alto. O governo, nesses 3 anos, ele fez um dever de casa muito importante, que é colocar em dia a maioria de suas dívidas que foram herdadas do governo anterior, principalmente nos mecanismos, que foram 53 milhões do FAC, dívidas de edição anterior ao governo do FICA. Então, esse trabalho desses 3 primeiros anos, ele se torna fundamental para essa retomada nesse 4º ano e essa continuidade aí de um possível segundo mandato, onde a casa está em ordem, o Estado está forte, ele está equilibrado, e as ações, por conta disso, elas estão imensas, né? E a esperança é muito grande para que a comunidade cultural ela abrace isso e acompanhe junto o governo de Goiás em todos esses pleitos. Tenho aqui 2 perguntas em cima do que o senhor destacou nessa última resposta. A primeira delas, em relação às dívidas, tem dívida ainda em relação aos governos anteriores que ficaram pendentes na área da cultura? E qual seria esse valor? Tem algumas dívidas, eu posso falar, alguns projetos do FAC 2016, eles não foram pagos ainda, já na gestão anterior do secretário César, que pagou a maior parte, porque em 2016 eles não foram empenhados, é uma questão interna, burocrática, que está sendo analisada. E outras dívidas menores aí, ainda a ser sanado, mas muito pequeno em relação ao contexto já resolvido. E quanto ao Teatro Goiânia? O Teatro Goiânia, o senhor citou, e a gente lembra que já passou por outras reformas. O que deve ser alterado nesse Teatro Goiânia, nesse processo de reforma? E quando essa reforma deve começar? O Teatro Goiânia está na pauta também, né, desses centros culturais que eu comentei, as 9 igrejas e as 5 unidades, essas 14 reformas aí, nesse investimento total de 33 milhões, já existe um encaminhamento interno de projeto, de processo, já encaminhando para investir mais de, acho que 3 milhões e meio, mais ou menos, que é o investimento no Teatro Goiânia. Então, o projeto, obviamente, que ele permanece, o Teatro Goiânia, como ele foi construído, né, respeitando as suas características, e nós teremos um Teatro Goiânia restaurado e reformado
para abrigar os espetáculos e as atividades que merecem e a cidade e o Estado merecem, mas está na pauta aí, no encaminhamento, Samuel. Para quando deve ser? O Teatro Goiânia, você tem a data aí? O Teatro Goiânia está na pauta para esse ano, mas não tem a data ainda definida, Samuel. A gente tem vários andamentos, os processos estão encaminhados, já estão conduzidos, já estão, né, dentro de... Mas a data exata de início, não, tá? Perfeito. Secretário de Cultura do Estado de Goiás, Marcelo Carneiro, com a gente, Jéssica, aqui no nosso Sinal Aberto, na edição desta segunda-feira, véspera de feriado municipal em Goiânia. Secretário, agradeço então a participação aqui no Sinal Aberto, a entrevista, desejo um bom trabalho, né, sucesso na realização da 23ª edição do FICA e até uma próxima. Oi, Jéssica, muito obrigado aí, você, ao Samuel, a todos que estão nos assistindo. Agradecemos o espaço mais uma vez e nós sabemos que está à disposição e precisamos da cobertura da imprensa no FICA para que essas informações elas cheguem o maior número de pessoas possível e aproveite, de fato, esse festival com um investimento tão vultuoso. Muito obrigado, bom dia a todos.